Olá, librianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Libra. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Libra. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Libra, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Libra, o que eles precisam saber para este momento das vossas vidas. Bom, essa carta veio junto com essa. Uau! Uau! Que lindo! Ah, que lindo! Gente, que coisa mais linda para vocês. Bom, eu sempre falo para vocês, né, há 4 anos que eu falo isso para vocês. O canal fez aniversário na quarta-feira, dia 9 de julho. O canal Equinócio Tarô fez aniversário. E há 4 anos, gente, são 4 anos, né, de canal. E há 4 anos que eu venho falando sempre para vocês, sempre desejando as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas vidas. E olha só que lindo essa carta ter vindo logo quando eu puxei essa, que é sensacional, né, aqui nessa posição, enfim, né, que tá ocupando aqui na minha mesa e tudo mais. Mas o que mais me chama a atenção é que vocês são sempre muito carinhosos, é sempre uma alegria muito grande. É exatamente o que essa carta representa, né? O que o sol representa para todos nós. É esse calor, é essa energia positiva, né? É essa chama viva dentro dos nossos corações, é essa positividade, né? Essa alegria de viver. Então, assim, fazer leitura para vocês é sempre muito gratificante para mim. Eu estou sempre assim, sabe? Brilhando. Para mim é um evento, né? Fazer leitura para todos vocês. E principalmente para vocês também. Por quê? Porque o equinócio, né, ou equinócio tarô, esse nome é em homenagem, né, quem não sabe da história, eu vou contar só um pouquinho porque tem explicação lá no site, eu vou deixar aqui para vocês verem lá depois, que o site é um presente nosso para vocês, né, aí da nossa família querida. Então a gente criou esse site esse ano, né, lançamos o site. Então esse nome é uma homenagem à minha querida avó, que era do signo de Libra, gente. E olha só que coisa mais linda para vocês, né? Então é muito perfeito. E aqui tá me vindo, né? Exatamente aqui, 9 e 1, 10, que se transforma no número 1, que era exatamente o dia do aniversário dela, dia 1º de outubro. Olha que coisa, que sincronicidade maravilhosa, né? Que egrégora linda a nossa aqui do signo de Libra no canal O Equinócio Tarô. Gosto por demais. Então, gente, é um momento extremamente abençoado para vocês, das infinitas bênçãos da luz crística de ouro, envolvendo vocês, abraçando vocês. Nós temos portas abertas aqui exatamente para vocês estarem fluindo dentro desta energia, dentro desta vibração. E aqui é um momento realmente de muita vitória, de muita realização, de muita alegria, de vocês estarem saindo. Olha só, vamos só olhar assim, olha, essa
linguagem corporal, então saindo com a cabeça baixa, de alguma situação aí, principalmente que envolva a vida material. Então, às vezes são aquelas questões que fica difícil da gente conseguir achar uma solução, são aqueles momentos em que a gente realmente fica sem ver possibilidades, em que a gente parece que está assim, né, afundado. E a gente não consegue ver possibilidades, a gente não consegue achar soluções, né? E muitas vezes envolvendo dificuldades na vida financeira, ou às vezes envolvendo até por uma consequência, né, de toda a preocupação, enfim, envolve também uma fadiga, envolve também um déficit energético, acaba acometendo também o nosso bem-estar. Então são vocês, gente, saindo de uma situação nada fácil, nada boa, né, na vida material, para um momento, gente, de muita... Olha isso, braços abertos, e aqui me vem muito aquele V de vitória. Sabe quando a gente levanta os braços exatamente assim, olha, forma um V de vitória. Então é exatamente esse momento para vocês. Sabe por quê? Porque vocês já são vitoriosos. Então mantenha, independentemente da situação que você estiver vivendo neste seu agora, mantenha a sua fé, mantenha a sua força, mantenha a sua chama acesa, mantenha a sua conexão com o divino, de que tudo sempre dá certo. Por mais que às vezes naquele momento a gente possa não até acreditar que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar, acredite, porque quando você acredita, você está alimentando essa força maior, tá? Você está se nutrindo. E o mantra que eu quero fazer com vocês já agora, no começo da leitura, eu quero fazer esse mantra com vocês porque é para te dar força já nesse exato momento. Eu sei que nós estamos passando por momentos muito desafiadores, de modo geral, isso é unânime, né? Todos nós estamos submetidos a testes. Mais para frente eu explico um pouquinho mais sobre isso, mas realmente está muito desafiador viver nesta época, né? E as leituras aqui do canal, elas vêm exatamente como um acolhimento, como um colo, um carinho, uma palavra, sabe, para te colocar para cima. E não só, né, mas também das cartas, mas também do meu amor, do meu carinho, do meu respeito, que quando criei esse canal foi exatamente para ajudá-los, para, sabe, ser uma mão amiga, ser um abraço naquele momento mais desafiador das nossas vidas, de você encontrar aqui um espaço seguro e um momento de paz, de regeneração, de restauração e de fortalecimento da sua fé e da sua conexão com este Deus que age sempre, sempre, sempre no superlativo, sempre no grandioso. Tá bom, meus queridos? E nunca no diminutivo. Por isso que tudo sempre, sempre, sempre dá certo nas nossas vidas. E é exatamente aproveitando essa energia que eu quero fazer o mantra com vocês, porque assim você já entra nessa frequência já logo agora, pá, logo no início da leitura. Tá bom, meus queridos? Então o mantra que vem, que eu sinto aqui no meu coração para abrir a nossa leitura, é o primeiro, com certeza vão vir outros aí no decorrer desta leitura, é o seguinte: eu sou nutrida, ou eu sou nutrido, pela luz do divino sol. Eu sou nutrida, ou eu sou nutrido, pela luz do divino sol. E eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, se você se conecta com a energia desta leitura e você quer, yes, ativar esta frequência vitoriosa, bem-sucedida, de realização, de reconhecimento, de senso de valor, sabe? De tudo aquilo que você merece na sua vida, de bom, iluminado, dourado, sabe? Próspero e abençoado. Então, se você quer se conectar, quer fortalecer ainda mais essa energia, eu convido você a carinhosamente escrever aqui embaixo nos comentários este mantra de poder que nós acabamos de fazer. Tá bom, meus queridos? Já começa a entrar nessa frequência e também leve com você estas palavras. Guarde-as bem no fundo do seu coração, exatamente como esta imagem aqui. Guarde bem no fundo do seu coração. Tá bom, meus queridos? E sempre que você se encontrar ou você estiver exatamente nesse momento, né? Nós estamos numa leitura geral, então pode ser que para cada um de vocês isso está acontecendo num determinado momento, ou de repente já aconteceu, ou está acontecendo, ou ainda vai acontecer. Guarde essas palavras dentro do seu coração,
tá bom, meus queridos? E leve para a sua vida, tá bom? Então aqui, gente, nós estamos falando sobre você encontrar soluções, sobre você realmente sair dessa situação e vocês saem disso, tá? Aqui existe uma virada de chave total, que tem essa porta, né? Então é uma virada de chave total e aqui tem esse portal para vocês, as cartas se conectam dentro dessa energia como se você realmente transmutasse as forças, transmutasse qualquer tipo de energia densa, de energia negativa que vem, né, gente, quando nós estamos enfrentando situações desafiadoras na vida material. Embora a gente saiba que a nossa verdadeira realidade é a realidade do espírito, é a realidade da essência, mas o fato de nós estarmos vivendo esta realidade, e aqui, gente, super entre aspas nisso, tá? Esta realidade, a gente sente, né? As dores, a gente sente as angústias, a gente sente o desespero, a gente sente tudo, né? E isso faz com que nos afaste, cria uma ilusão muito real, né? Muito próxima do real. E isso nos afasta da nossa verdadeira realidade, que já é vitória, que já é sucesso, que já é pura luz. Então isso meio que nubla a nossa visão, né? E o nosso acesso também, porque baixa a nossa frequência. Então, eu sei que todos nós sabemos disso, mas em meio à situação desafiadora, realmente fica difícil da gente fazer essa conexão. E aí vem a leitura com essa sabedoria incrível que o tarô nos traz, né? De você não abaixar a sua cabeça. Aqui existe essa postura, né? Essa linguagem corporal de cabeça baixa. Olha a diferença aqui, né? Cabeça baixa, o chakra cardíaco fechado, e aqui peito aberto para a vida. Então, primeira coisa aqui, não se feche, não se isole, sabe? Busque em você o fortalecimento da fé, que é a força para ser quem você é e quem você é. Filha, filho de um Deus que age sempre no superlativo, nunca no diminutivo. Então, qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja o desafio que você estiver vivenciando neste agora, não é a sua verdadeira realidade. Ponto. Outro aspecto, não vai durar para sempre. Então, quando você ergue a sua cabeça, você começa a ver que existem possibilidades, que existem ideias. E tudo o que você precisa, toda essa força do divino está dentro de você. Olha só quantas sincronicidades, né? Comecei falando sobre a energia do canal, sobre o raio de luz que eu trabalho com vocês, que é o raio da luz crística de ouro, é exatamente esse feixe dourado que eu trabalho com vocês, tá? Que eu vibro, que eu me conecto e transmito durante as leituras. Eu estou aqui transmitindo essa energia o tempo todo para vocês. E aqui, mais uma sincronicidade incrível, surreal. Por quê? Porque esse aqui é um dos arcanos que está fazendo a regência do nosso ano de 2025, que é um ano 9. Então, nós temos dois arcanos fazendo essa regência. E aqui é exatamente um dos, tá? O arcano da lua. Então, nós temos o sol e temos a lua. Exatamente as duas energias, né? Que a gente, quando une tudo isso, a gente, nesse mundo dual, né? Que tem essas nuances, né? Então, nós temos o dia e a noite, o sol e a lua, o quente e o frio, né? Então, exatamente fazendo essa contraposição, encontrando o seu eixo, encontrando o seu ponto de conexão com o divino, que você consegue encontrar soluções. Então, tudo que você precisa de recursos, de força, de energia, estão dentro de você. E são realmente nesses momentos desafiadores, às vezes pode ser sobre uma perda de um emprego, pode ser sobre, às vezes, um desfecho que deixou você, né, numa certa escassez. Vamos supor que seja sobre uma separação, e aí em meio a essa separação a pessoa, sabe, quer levar tudo e você fica sem nada, enfim, sabe, é sobre aqueles pontos em que a gente entra num desespero por conta da falta de dinheiro, por conta da falta de ter esses recursos, ou às vezes os nossos recursos ficam comprometidos em demasia e aí não sobra, né, para a gente conseguir fazer essa gestão de tudo que a gente precisa para viver neste mundo material. Mas saiba que vocês vão conseguir, é que as cartas falam isso, você vai conseguir sim sair disso. Olha essa diferença na postura corporal, saindo lá de baixo, saindo do chão,
cabeça erguida, V de vitória. Então, como que você sai disso? Primeiro, fortalecendo a sua conexão com o divino, fortalecendo a sua fé. E o que é essa fé? É a força para ser quem você é. Então, através das orações, através da sua conversa com o divino, através dos mantras. Os mantras são este ponto, é exatamente como esse fiozinho, é aquele ponto de conexão, que a gente fica ali, não vai dar, não vou conseguir sair disso, tá tudo ruim, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Quando você coloca o mantra, a primeira coisa vai ser, isso não vai dar em nada. Continua. Eu tenho inúmeros casos para vocês, não só de pessoas aqui do canal, da nossa família, mas como também na minha vida, que eu falo para vocês e provo que o mantra dá certo. E uma das coisas mais famosas, né, que a gente vê aí hoje é o Ho'oponopono, gente. O que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono nada mais é, não a oração inteira, né, mas aquele trechinho que a gente faz. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, gratidão, eu amo você, eu faço um pouquinho diferente, mas dá certo do mesmo jeito, já testei, dá certo. Então, assim, nada mais é do que um mantra. Quando você entra nessa frequência, o que você está fazendo? Acalmando a sua mente, acalmando o seu coração e transformando a energia de não vai dar certo, tá tudo ruim, eu não sou capaz, eu não sei o que fazer, nananana, você transmuta tudo isso em luz, em amor, em esperança. E é exatamente isso que vocês estão fazendo. E aí, nesse momento, quando você sai do desespero, que é totalmente um caminho antagônico à prosperidade, pró-esp, na direção da esperança, des-esp, ao contrário da esperança, sem esperança, des-esp, sem esperança, na direção da pró-esp, na direção da esperança, pró-esp, prosperidade. Então, quando eu caminho na direção da esperança, eu caminho na direção da prosperidade, na direção da vitória, na direção do sucesso. Entende, meus queridos? E aqui, o que vem falando é exatamente isso, sobre essa conexão que você faz através das suas orações, da sua conversa com o divino. Pode ser, sabe, uma oração já conhecida, pode ser sobre uma forma de você conversar com o divino nesses momentos de paz, porque em meio ao desespero a gente não consegue encontrar soluções. Então é importante acalmar o coração, é importante virar a face para a luz e não ver as sombras, aquele outro mantra. Vamos fazer este mantra também. Eu viro a minha face para a luz e eu não vejo as sombras. Eu viro a minha face para a luz e eu não vejo as sombras. E assim é. Este mantra faço há 4 anos com vocês. É um mantra extremamente poderoso, tá? Então, utilizando esses pontos de virada, o mantra ou a oração, você consegue tirar a sua atenção daquela frequência de que não vai sair disso, de que do chão você não vai conseguir sair, tá? E aí você consegue encontrar recursos dentro de você. E aqui as cartas falam, use a sua criatividade. Dentro de você existem todos os recursos, existe todo o poder do divino para que você encontre soluções cabíveis para sair desta situação. E aí é aquele momento em que você levanta a cabeça, olha ao seu redor e fala, yes, acendeu uma luz aqui. Olha a chama viva, como eu estava falando da energia da carta do sol, olha a chama viva dentro de você. Né? Aqui uma ativação de chakra da coroa muito forte. Então, assim, aquele momento em que a gente estabelece a conexão com o divino. E a gente nunca vai conseguir estabelecer essa conexão com o divino em meio ao desespero. E aí, quando você entra nessa paz, quando você se rende à situação, muitas vezes sem encontrar respostas, muitas vezes também com os mecanismos da nossa mente que é capaz de coisas incríveis, mas que por conta do estado de sobrevivência acaba mentindo, a mente mente, então a gente tem que estar sempre muito atento naquele estado de alerta que eu falo para vocês e naquele modo de vida, naquele modus operandi de viver deliberadamente, ou seja, cada passo dado é um passo pensado, é um passo discernido, é uma ação deliberada, é uma ação que parte de um estado de
de pura análise, entende? E aí a partir desse momento você levanta a cabeça e olha, uau, eu tenho, a chave está aqui, mas se eu ficar nessa posição eu não consigo. E aí vocês se levantam e criam soluções para sair desta situação. Então aqui, meus queridos, nós estamos falando sobre um momento de muito sucesso para vocês e de muita realização neste novo momento. Então vamos supor que seja sobre uma questão envolvendo aí uma questão de trabalho, tá? Uma questão de problemas financeiros. São vocês num ponto de destaque, num ponto de merecimento, porque vocês não merecem o pouco. Vocês não merecem, eu sempre falo isso para vocês, vocês não merecem migalhas, vocês merecem muito mais do que isso, vocês merecem aplausos, entende? Então, quando a gente percebe que determinada situação nas nossas vidas está acontecendo porque é uma oportunidade de nós abrirmos portais, porque Deus nunca vai fechar uma porta diante de nós. Pelo contrário, Deus abre sempre portais abençoados para que a gente possa fluir. E aqui esse semblante de paz, de harmonia, de confiança, de acreditar, mesmo quando às vezes a gente não vê, mas acreditar que tudo sempre dá certo, que tudo sempre brilha, que tudo sempre prospera nas nossas vidas. Tá bom, meus queridos? Então é o momento de vocês sim estarem sendo mais bem valorizados, mais bem reconhecidos, seja num trabalho ou seja, de repente, dentro de uma situação, por exemplo, alguma questão que envolva família, alguma questão que tenha também até acometido o seu bem-estar, lembrando que o bem-estar é sobre a saúde, né, integral do ser. Então, o que quer dizer isso? É quando todos os nossos corpos, corpo físico, mental, emocional, energético e essência, olha, as 5 mandalas aqui, né? Então, quando todos os nossos corpos estão em harmonia, estão em conexão profunda com a unidade. Então, se de repente foi alguma coisa que acometeu até o seu bem-estar, saiba que agora é esse momento de virada, de você estar se sentindo muito bem, de você estar se sentindo muito energizada, energizado, cheio de saúde, sabe? Pronta para viver este novo momento, repleta de energia, repleto de criatividade, sabe? Estejam atentos também, vem aqui para passar para vocês sobre aqueles pensamentos que às vezes vêm como um flash. E aí, se a gente não tiver muito nesse estado de atenção, nesse estado de, né, de alerta, como eu falo para vocês, eu gosto mais do alerta, sabe? Se a gente não tiver nesse estado de alerta, a coisa vem, passa por nós e a gente fala, ih, caramba, o que era mesmo? Esqueci. Então anotem, sabe? Estejam aí nesse movimento de bastante conexão com este agora. E preparem-se para esses vislumbres que advêm da nossa fonte criadora, né? Estejam atentos para esses influxos poderosos que derivam da fonte criadora e anotem esses insights, anotem essas inspirações, tá bom, meus queridos? É um momento extremamente valioso para vocês e eu sinto que é a saída também. Aqui tem a ver com dinheiro, tem a ver com saúde, sim, mas tem a ver também com uma questão de merecimento. Sabe o que eu sinto aqui para vocês? O que eu vejo? Que essa situação, vocês têm um coração gigante, né? Vocês têm um coração muito amoroso, muito bondoso. E às vezes, o que acaba acontecendo, né? A gente acaba aceitando certas coisas, a gente acaba deixando as coisas irem acontecendo por conta da nossa bondade, por conta da nossa luz. E aí, o que acaba acontecendo? A gente vai aceitando o menos, o pouco, o pouquinho, nananã. E aí, o que acaba acontecendo? A gente acaba meio que se descaracterizando de quem a gente verdadeiramente é. Como se você tentasse caber numa posição que não lhe pertence. Porque você é muito mais do que isso, entende? Então, assim, não tente diminuir a sua luz. Gente, aqui tem muita luz nessa leitura. Não tente diminuir a sua luz para caber em cenários, e aí são vários, né, gente? Relacionamentos, trabalho, etc. Vida material. Não tente diminuir a sua luz. Às vezes é um ofício, uma arte que você faz.
Não tente caber em algo que você sabe que você tem muito mais para dar, entende? E aí essa situação, ela vai virando, né? Vai entrando num baita de um conflito aqui, né? Então, independentemente do que quer que seja a situação, nós estamos numa leitura geral, eu sempre ofereço diversos cenários para vocês, mas independentemente disso, é um momento aqui de restauração e principalmente do senso de merecimento, sabe? Então, assim, a energia se renova, a vida se renova como um todo, as coisas começam a prosperar, a alegria volta, porque cadê a alegria daqui que abre essa leitura? Cadê? Foi dar uma volta e não voltou, né? Então, assim, é um momento completamente novo e que tem a ver também com esse senso de merecimento. E aí, falando sobre isso, gente, eu quero fazer um mantra com vocês, um mantra bem especial para a gente consolidar e afirmar essa energia ainda mais. E o mantra é o seguinte: eu mereço o melhor desta vida. Eu mereço o melhor desta vida. E assim é, tá bom, meus queridos? Eu vou tirar uma mensagem para vocês com este deck aqui, mas antes eu quero... Olha, nossa, é uma confirmação atrás da outra. Olha isso. Olha só o que veio aqui no fundo do deck. Ah, perfeito, olha, isso aqui tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Eu adoro essa representação desta carta neste deck aqui. Eu vou tirar depois para vocês, eu vou até deixar aqui, senão depois eu acabo esquecendo. Cadê você? Aqui. Eu vou mostrar para vocês no deck tradicional, eu vou deixar aqui, porque senão depois eu vou esquecer, gente. Uma explicação muito interessante sobre o que eu falei da conexão com o divino. Vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Libra. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todo o amor que é dirigido a mim, estendido a toda a minha equipe. Gratidão pelas curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo esse amor, por toda essa energia linda que flui dos vossos corações na direção dos nossos corações, meu e de toda a minha equipe. Estejam certos que chega aqui sim, assim como este sol, como um forte e poderoso abraço de luz. E é por isso, meus queridos, que há 4 anos eu sempre abençoo a todos vocês, porque é realmente sempre um prazer muito grande, é uma alegria muito grande, é muito gratificante poder contribuir, poder ajudar, poder ser uma palavra de carinho, ser uma palavra amiga, em momentos desafiadores, tá bom, meus queridos? É muito gratificante essa nossa corrente do bem maior. É muito gratificante tê-los aqui e eu sinto vocês bem juntinho aqui no meu coração. E é por isso que eu sempre abençoo e sempre desejo que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam envolvendo vocês, protegendo, nutrindo, orientando, tá bom, meus queridos? Com muito amor, com muito carinho, com muito tchá-tchá, tá bom? Então vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Libra precisam saber para este momento? Quais são as energias? Olha isso, gente. Gratidão. É ou não é essa frequência aqui? Que lindo. Eu amo essa palavrinha mágica, né? Gratidão. Que lindo. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês, eu quero falar aqui sobre essas 3 cartas que vieram, mas antes eu quero falar sobre, olha, misericórdia. Deixa eu mostrar para vocês, eu quero pegar aqui o Ás de Espadas. Esse deck aqui, gente, ele é uma versão... tem umas paletas, ele é uma versão original, tá? Do deck feito por Pamela, tá aqui, essa que eu quero. Mas ele tem umas paletas mais suaves, tá?
Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Muitos de vocês têm perguntado que deck é esse, Anne, que deck é esse? Eu venho utilizando ele aí em algumas leituras. Então eu vou deixar ele também aí, tá? Para vocês que gostam, querem saber, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vou colocar também aqui fixado no primeiro comentário. Aliás, gente, deixa eu aproveitar que eu já estou falando sobre isso. Por quê? Porque eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, tem o endereço do site, tem o link do site, tem os decks que eu estou utilizando na leitura e tem também os livros, tá? Sugestões de livros que tem a ver aqui com a leitura, às vezes algum assunto que eu de repente abordo com vocês e aí vocês querem, né? De repente você quer se aprofundar, quer ter aí seus próprios pensamentos, né? Eu sempre falo isso para vocês, pense, não seja pensado, né? Então é exatamente isso. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai expandindo a nossa consciência e mais a gente vai criando aí o nosso senso crítico, né? Criando aí o nosso senso de análise, o nosso senso de avaliação. Isso é muito legal, tá bom, meus queridos? Como o canal é voltado para pessoas profundas, para pessoas queridas que estão nessa expansão, quanto mais conhecimento, né? Conhecimento é luz, conhecimento liberta. Então, eu sempre promovo isso para vocês e quanto mais, melhor, né? Então, deixo aqui para vocês esse recadinho. E, importante falar, tá? Sobre a frequência aqui também para vocês da energia do número 9, tá? E aqui tem diversos elementos que conectam vocês na frequência deste ano. Então, já aproveitando que eu estou dando esse recado, vou colocar aqui para vocês no cantinho da tela, como eu sempre faço, tá? Aparece aqui, ó, no cantinho da tela, a vossa playlist Libra 2025. Gente, dentro desta playlist tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Libra neste ano de 2025. E aí, lá tem uma leitura especial que eu gostaria que você maratonasse, claro, a playlist inteira, né? Mas principalmente essa, que é a Libra 2025, é a leitura anual. Tá bom? Vale para todo o ano de 2025. E aí, seria interessante que você assistisse essa leitura, por quê? Porque lá tem os outros mantras, tem outras práticas de ativação energética que você pode juntar, tá, gente? Com essa leitura aqui. E aí você faz esse pacotão de luz, tá bom, meus queridos? Fica uma prática muito poderosa e muito potente, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, recados dados, aqui gente, olha só que interessante, primeiro me veio esse arquétipo aqui que é pura luz, que é pura energia, tá? Então mostra e confirma para mim uma restauração muito grandiosa, olha isso daqui, olha essa diferença nessa postura, então é bem aquele momento em que as duas pessoas estão sentadas no chão, mas aqui já me levantei e já estou sob posse da energia do divino que existe dentro de mim e que existem sempre inúmeras possibilidades. Existem sempre, e isso está muito dentro de nós quando a gente está em paz, quando a gente está com calma, quando a gente, né, está num estado de conexão com o divino, quando a gente alivia o nosso coração, alivia os nossos pensamentos, entra nesse estado de gratidão, inclusive pelo desafio, a gente consegue entrar fazer essa ponte, estabelecer essa conexão, essa sintonia fina, que nem no rádio quando a gente estabelecia, né, o dial ali, a gente consegue estabelecer essa conexão e aí as ideias vêm, a criatividade floresce, a energia se restaura. Então veja que do chão você já consegue fazer esta alquimia, uma energia de transmutação muito grande. Consegue ver também a pessoa incrível que você é, consegue enxergar a luz que você tem dentro de você e que não é nenhum desafio nesta vida material que vai fazer você diminuir a sua luz. Porque a partir do momento em que você sabe quem você é, nada vai parar você, nada vai diminuir você. Você é imparável, você é inabalável e você é indestrutível, porque você é filho do Eterno, que pulsa, vibra, aqui, agora e por todo sempre. Entende essa força? Entende essa energia? Leva isso com você. Então aqui veio uma baita de uma confirmação para mim, através deste arquétipo. E aqui, já logo na sequência, olha só que interessante, né? A energia do número 4, e aí vou explicar para vocês, utilizando a minha pirâmide, que agora ela virou
ela virou muito importante aqui na mesa, sempre foi muito importante, mas agora nas leituras para ilustrar, eu gosto muito de explicar tudo muito bem direitinho para vocês, porque faço as leituras com amor, com carinho, com profundo respeito pelas vossas vidas. Então, para mim, quanto mais eu me fizer, né, assertiva para vocês, né? Quanto mais eu conseguir transmitir, porque às vezes, né, eu penso de um jeito e aí de repente pode ser que a mensagem não fique muito bem passada. Então, gosto que fique tudo muito bem direitinho para vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos a energia do quadrado. Então, nós temos os 4 lados aqui, né? E aqui nós temos, se a gente for conectar as arestas, a gente consegue fazer, então, esse ponto aqui em cima de união, né? Formando a quintessência. A energia do número 4 é a energia da base, é a energia da estrutura material, é a energia do número 4, que é esse alicerce, a fundação para que tudo na nossa vida seja alicerçado. Então, olha só que interessante que me vem para passar para vocês, né? É aquele momento de alicerçar, é aquele momento de criar uma estrutura muito próspera, muito bem sucedida. Então você não só abre essa porta, mas adentra a portais maravilhosos e vocês vão aqui transformar o que era escassez, em muita prosperidade, em muita abundância. Então nós estamos falando aqui, gente, realmente de uma transmutação muito grande, de uma situação que realmente você poderia estar sem poder de compra, né? Poucos recursos para mais recursos, para de repente, eu até citei sobre a questão de você estar aí em meio a uma separação de bens, por exemplo, ou às vezes há uma herança que, né, que tá meio esquisita aí essa separação. Então, vamos supor que foi tirado algum bem de você, você não só repõe, como constrói um império aqui, entende? O magnetismo pessoal muito grande, sincronicidades, né? Uma energia muito forte de conexão com o merecimento e com aquilo que é para ser seu. Lembra que tudo que é seu, eu sempre falo isso para vocês, tudo que é seu sempre vai encontrar uma forma de chegar até você. E quando a gente estabelece a sintonia com o divino, gente, não tem, sabe, não tem nada nessa vida que vá nos distanciar daquilo que é para estar no nosso caminho. Então pense neste momento que antecede né, a esta virada de chave, pense que este momento você só está se abastecendo, se nutrindo, trabalhando principalmente aqui com a sua conexão com o divino, organizando tudo e armazenando força, armazenando energia, porque quando você levantar e abrir essa porta, que é o que vocês fazem, existem coisas maravilhosas esperando por vocês, tá? E toda essa questão, não só também de bens, de posses, poder de compra, tudo mais, né? Essa estrutura financeira vai estar muito bem feita, muito forte e muito bem consolidada, tá? E falando também sobre bem-estar, sensacional, tá? Sensacional. E aqui, falando sobre essa energia que eu até tirei, né? Eu gosto muito de fazer isso, de mostrar assim para vocês. Então, a energia aqui do Ás de Espadas, né? Mostra sobre a conexão com o divino, né? Mostra sobre o pensamento elevado. Então, é a confirmação daquilo que eu falei para vocês, que quando nós estamos no desespero, a gente entra nesse looping que pode ser muito positivo quando nos conecta à luz do divino, quanto pode ser muito negativo e nos faz afundar e ficar lá afundados, né? A gente fica lá, mergulha lá naquele abismo e fala, e agora? Não vai dar certo, nunca dá certo, não tá dando certo, não acho solução, eu sou incapaz, eu não sou merecedor, e aí vira uma lambança. E a ideia é que a gente saia deste labirinto. E nós temos esse potencial para sair disso e encontrar soluções. Soluções inspiradoras. Soluções que talvez ninguém venha pensar. A ideia é sua. É exatamente esse o ponto que faz com que você se destaque. Nós estamos falando também sobre um momento de você se destacar. Tá? De você se destacar, principalmente por conta dessa reviravolta. Então, pensamento positivo, como eu disse, isso é uma
super confirmação, e aliás, eu até falo para vocês, né, gente, que é incrível, porque todas as leituras são assim aqui do canal, graças a Deus, todas as leituras apresentam essas sincronicidades, né, desde o começo foi assim, né, aqui na vossa leitura, então, sempre, do início ao fim, para você que está chegando aqui no canal, você vai ver isso em todas as leituras aqui do canal, graças a Deus, este é um espaço abençoado, é um espaço iluminado, pelas infinitas bênçãos da luz crística de ouro, então isso sempre acontece, são palavras que eu falo às vezes e vem no oráculo, as cartas se conectam, as cores se conectam, os números, sempre tem uma conexão aqui, é surreal. Para mim, é só mais um sinal da honra, da verdade, sabe? Da honestidade com que eu faço esse trabalho para vocês, que para mim é um ato de serviço, né? É servir, é o dar o meu melhor, é entregar a minha verdade, o meu amor, o meu carinho para vocês, o meu profundo respeito pelas vidas que estão aí me ouvindo e que muitas vezes podem estar assim numa situação dessa. Então, meu profundo respeito, meu profundo amor para que você saiba que sim, você pode e você vai sair desta situação. Tá bom, meus queridos? Então, aqui para mim, esse tipo de confirmação só atesta, né, a forma do trabalho com o qual eu realizo com vocês. Tá bom, meus queridos? Então, primeira coisa, pensamento positivo. Aquilo que eu falei sobre encontrar um ponto de convergência. Então, assim, não tá legal, não tá dando certo. Ok, ponto de virada, mantra. Mantra. Eu sou nutrido pela luz do divino sol central, entende? Então, assim, transmuta, transforma, orações, né? Eu vou deixar para vocês aqui o card do Salmo 23, porque o Salmo 23, ele é um salmo que ele vai trabalhar em duas frentes, tanto na energia da prosperidade, quanto na energia da proteção também espiritual. Então é perfeito para vocês neste momento. Eu sei que muitos de vocês conhecem este salmo, mas eu recomendo carinhosamente que você termine o vídeo e vá assistir o salmo, que é muito bonito esse vídeo, gravado com a minha voz, feito com muito amor, com muito carinho. Tá bom, meus queridos? Para vocês, sempre pensando em contribuir positivamente, sempre pensando em ser como Cícero já dizia, certifica-te de que és um fator de soma na vida daqueles de quem participa. Então, sempre pensando em somar, sempre pensando em agregar positivamente. Tá bom, meus queridos? Então, aqui fica essa questão da conexão com o divino. Pensamento elevado, pensamento iluminado o tempo todo dentro de você. Aqui mostra uma mente, né, fazendo contas e fazendo cálculos, adoro. Então, assim, aqui mostra exatamente o quanto você é capaz de encontrar soluções incríveis para sair dessa solução, dessa situação. E vou falar para vocês, não existe apenas um caminho. Não existe apenas um caminho. Existem várias possibilidades. Deixa eu colocar assim. Existem várias possibilidades, tá? Várias possibilidades. Encontre aquela, e aí vem aquela, né, aquela dica de ouro. Encontre aquela que faz o seu coração pulsar e vibrar. Que faz aquele yay, sabe? Aquele yes. Encontre aquela solução que te deixa, sabe, com aquela sensação de vida fluindo dentro de você, tá? Esse é o caminho, tá bom, meus queridos? Lembrando que nós estamos numa leitura geral, tá bom? Então, pense sempre, olha, nossa, é muita perfeição. Pense sempre com os seus pensamentos, tá bom, meus queridos? Aqui eu passo para vocês o que as cartas estão trazendo, tá? Pense sempre com a sua mente, com o seu pensamento, tá? Nunca se permita ser cansado. Vamos lá. Olha o que essa carta, eu vou deixar essa carta por último, eu quero falar sobre essa daqui, porque eu falei sobre a questão do desespero, né? E aqui vem essa carta serenidade, olha, e as cartas se conectam, eu falo para vocês das cores, né? Então, olha só que linda essa mensagem. Através do amor, eu solto... Perdão, li errado. Vou traduzir de novo. Através do amor, gente, tradução simultânea, acontece isso, tá? Vamos lá, rebobinando e começando de novo. Então, serenidade. Através do amor, da soltura, da liberação e do trabalho interno, eu conheço a paz. Olha,
Aqui também, com essa questão da frequência do número 9, gente, são pontos culminantes. Esse ano vai acontecer muito isso, né? Vai acontecer muito isso. Aqui me veio uma sensação de que você estava se entregando, estava fazendo para alguém, para alguma situação, e você só estava afundando, entende? Você só estava afundando e acreditando que a coisa... Sabe assim, quando a gente... Sabe filme ruim? Quem nunca foi, né? Assistir um filme e falar, agora vai engrenar, agora vai. E aí o filme... E aí termina ainda com aquela... acabou já? Né? Quem nunca viu um filme assim, né? Misericórdia. Então, o que acontece? É exatamente sobre isso. É como se você estivesse ali, sabe? Alimentando, dando o melhor, fazendo o melhor. Mas parece a sensação, parecia que você só estava afundando. Só estava diminuindo, só estava extraindo de você, só estava gerando um conflito interno, um conflito energético, um conflito material. Então, nesse ano de energia 9, vem muito sobre esse ponto de chega lá no máximo e luft, extravasa. Porque não é para continuar desse jeito. Aqui vem uma energia muito forte de transmutação. Tá? Então, assim, é aquele ponto em que precisa mudar. Porque continuar desse jeito não dá mais. Inclusive, conecta vocês não só com a energia do ano, do próximo, tá? Então eu sei que é uma abertura aqui de portais, nunca é uma porta, são portais, porque Deus age no superlativo, então Deus nunca vai abrir uma portinha, uma portinhola, não, vai abrir portais para nós acessarmos, e que conecta vocês na frequência, gente, do próximo ano. Tá? Então são coisas aí que vão reverberar de modo muito, muito, muito positivo. Tá bom, meus queridos? Então, através do amor, da soltura, que soltura? Diz que não deu certo, diz que não tá indo bem, diz que diminui a sua luz, entende? Solta. E aí eu faço com vocês aquele outro mantra, que também faz aniversário junto com o canal, né? Aquele que eu fiz com vocês, eu viro a minha face para a luz e não vejo as sombras, que eu já tinha feito. E o outro é, eu deixo ir para o novo vir. Entende? Então, eu deixo ir para o novo vir. E assim é. Exatamente isso, através do amor, da soltura e do trabalho interior. Que trabalho interior é esse? Controle os seus pensamentos, controle a sua vida. Todas as filosofias orientais, todas, sufismo, budismo, todas, hinduísmo, todas vão falar, vão convergir para um ponto em comum: o controle dos pensamentos. Controle os seus pensamentos, acalme a sua mente, coloque rédeas nos seus pensamentos. Controle a sua vida. Tá bom, meus queridos? Então, dessa forma, eu conheço a paz. E eu tenho essa frase, né? A paz é o solo fértil de onde tudo prospera, de onde tudo floresce nas nossas vidas. Olha essa prosperidade, olha esse magnetismo criando a vida que você deseja, saindo lá de baixo e dando a volta por cima, né? Renascendo com força, com poder, com total energia. Eu tenho uma visão gentil da vida, olha isso, e aqui é também sobre você ser gentil com você. Isso é muito importante, esse ano fala sobre isso. E eu celebro cada passo com confiança, pura confiança aqui, né? Esse arquétipo é pura confiança. Eu me mantenho valente diante dos medos e tenho a sabedoria para deixar o universo fazer o seu trabalho. Perfeito. E aqui, um ponto só para que fique bem certinha esta mensagem, né? Deixar o universo fazer o seu trabalho é não querer restringir as potencialidades. É não querer falar, tem que ser desse jeito. Quando uma porta se fecha, é porque não era para ser desta forma. Então, é o universo falando, olha, não era para você, não é esse o melhor caminho. Sabe por quê? Porque quando você vê que tem coisa muito melhor para você celebrar, que você vai ser muito mais, né? Vai estar ali num ponto muito, muito, muito maior, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, que bom que aquilo aconteceu. Então se prepare para as coisas maravilhosas e extraordinárias que estão para vir, entende? Então, deixar o universo fazer por nós é
entrar em sintonia com o universo, encontrar a paz, estabelecer a conexão e não entrar no desespero. Porque em meio ao desespero, esse fio que está aqui de conexão ao alto, ele se rompe. E a gente não consegue acender essa chama viva dentro de nós. E aí vira aquela lambança, tá? Então, deixar o universo fazer o seu trabalho é entrar em sincronicidade com o universo, que é exatamente isso que vocês estão fazendo. É fazer com que o universo seja o seu parceiro nesta jornada da vida. E é exatamente isso. Olha essa magia, né? Essa magia que eu gosto muito sempre de falar para vocês, né? Não é a magia como o nosso português ele assume alguns duplos sentidos, né? Então gosto sempre de colocar qual é o sentido ao qual eu estou me referindo aqui. É a magia da vida, é a magia de ver o sol se descortinando, a noite caindo, as estrelas aparecendo no firmamento, entende? Essa é a magia da vida, e a magia que, assim como os antigos mestres alquimistas tinham esta sabedoria de transmutar situações de chumbo em situações de ouro, você tem este potencial. Todos nós temos este potencial. E são vocês fazendo exatamente isso, transformando desafios em possibilidades, em oportunidades. Use a sua inteligência, use a sua criatividade, de preferência misturando tudo isso, fazendo essa alquimia, tá? Usando a razão, aquele pensamento, sabe? Bem assertivo, como veio aqui, e usando também aquele pozinho de pilim-pim-pim, exatamente aqui, né? Usando o seu pozinho de pilim-pim-pim, usando o seu toque, que é isso que nos faz únicos na vida, né? É aquilo que eu falo sempre para vocês, daquele exemplo de todos nós irmos para a cozinha fazer uma receita de bolo. Obviamente que todos os bolos de fubá, todos os bolinhos de fubá vão ficar diferentes. Por quê? Porque cada um é um e cada um vai fazer do seu jeito. Embora seja a mesma receita, cada um vai colocar o seu, sabe? O seu toque do chefe, né? O seu toque especial. E é isso que nos faz únicos. Tá bom, meus queridos? Eu sou luz. Olha o que veio aqui nessa carta, meu Deus do céu. Eu sempre tenho esperança. São vocês. São vocês. Eu sempre tenho esperança. Não importa o que quer que seja, que esteja acontecendo, eu tenho fé num futuro melhor. Perceba como o controle mental faz toda a diferença e a prova está aqui. Essa leitura de vocês, gente, é um ensinamento muito grande sobre qualquer situação desafiadora nas nossas vidas e a potencialidade de virar a chave. Naqueles momentos em que a gente não estava encontrando solução, e até falando sobre a questão aqui da quintessência, quando todos os 4 cantos estiverem bloqueados e a gente não conseguir encontrar uma solução, olhe para cima. A solução sempre está no alto. A solução sempre está para a conexão com Deus. Que Deus, este Deus que age dentro de nós, que está vivo dentro dos nossos corações. Não importa o que aconteça, eu sempre tenho, né? Eu tenho fé num futuro melhor. E é exatamente o que está aqui, um futuro magnífico, um futuro extraordinário. Eu transmuto as trevas em luz. Olha, acabei de falar sobre a transmutação. Eu abro meu coração, falei sobre a energia. Gente, é incrível, né? Eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu abro o meu coração para os outros, olha, a saída desse coração fechado. Então, eu abro o meu coração, a entrega aqui, abro. Aqui também está aberto, né? Entregando os seus valores, entregando aquilo que você tem, aqui também. Eu abro o meu coração para os outros e para Deus, né? E sou espiritualmente forte. Exatamente esse arquétipo, né? Eu canalizo a luz para mim e brilho com todo o meu ser. Gente, meu Deus, e essa carta veio junto, né? Essa carta veio junto no momento em que eu puxei essa. Então, assim, é muita sincronicidade, né? É muito perfeito. Eu canalizo a luz, olha, a luz sendo manifestada aqui, né? E brilho com todo o meu ser. Preparem-se para
estar aí em pontos de destaque, preparem-se para entrar num ambiente e as pessoas todas, pá, olharem para você, sabe? Não é a roupa, não é o que você veste, não é o que você está usando de adorno, não é nada disso. É a sua aura que está pulsando pura luz. Por isso que eu falo, brilhe. Você não tem que se diminuir para caber num lugar que não é compatível com o tantão de coisa que você merece, entende? Gratidão. Eu estou consciente da luz na minha vida. Olha como é difícil fazer isso e olha a transmutação que vocês estão fazendo. Olha como realmente é um grande ensinamento. Eu estou consciente da luz que existe na minha vida. Nesses momentos de dificuldade, a gente estar consciente dessa luz, uau, é muito desafiador. Que é exatamente aqui que a gente fala, né? Mas cadê a luz? Cadê Deus no meio disso? Cadê Deus? Cadê a luz? Cadê o dinheiro? Cadê? Onde é que tá? Calma, calma. Eu falo para vocês, já passei por situações de muita escassez. Não foi pouco não, mas foi muita escassez, né? É possível dar a volta por cima. Entende? É possível. Acredite. Acredite, tá? Eu estou consciente da luz que existe na minha vida, porque eu nunca deixei de acreditar nesta luz. Mesmo nos momentos de questão de dinheiro, às vezes envolvendo questões de saúde, às vezes envolvendo outras questões da vida material, os problemas, né, que surgem aí na vida material, envolvendo, né, para quem vem me acompanhando aí, né, nesses 4 anos, no passado tive uma mudança, tive que sair de onde eu estava, né, e assim, foi num momento extremamente desafiador da minha vida, e aí a gente, né, tivemos que fazer uma mudança assim, rápida, e é sempre naquele momento em que você não podia fazer. Então assim, eu tenho várias coisas para compartilhar com vocês, várias, e eu falo isso não porque eu estou trazendo a leitura para mim, mas eu falo isso, gente, para que você saiba que eu também tenho desafios e que é possível. E se é possível para mim, é possível para você também. Porque todos nós somos iguais, somos filhos e filhas da mesma fonte. Então os recursos que existem para mim também estão disponíveis para vocês. Entende? Por quê? Porque nós temos inteligência, porque nós temos tchatcha, e vamos usar estes recursos ao nosso favor, cada um dentro do seu dom, cada um dentro da sua qualidade, cada um dentro do seu servir. Cada um dentro daquilo que se presta a fazer de melhor, né? Colocando a serviço do próximo. Tá bom, meus queridos? Olha que linda essa mensagem, né, gente? É uma mensagem muito, muito forte e muito, muito profunda. Para vocês de Libra que são muito profundos, né? Eu direciono os meus pensamentos para a beleza dentro de mim e ao meu redor. Eu dou graças a Deus por cada pequenina coisa que me traz alegria. Desta forma, eu ilumino os meus pensamentos. As riquezas me rodeiam. Olha isso, gente, meu Deus. E eu aprecio tudo que a vida me traz. Vamos fazer este mantra? As riquezas me rodeiam. As riquezas me rodeiam. Que lindo, que lindo. Essa frase mexe muito comigo, é muito especial isso. Eu aprecio tudo que a vida me traz, tudo que a vida me dá. Viver num estado de apreciação, viver num estado de gratidão, de apreciar cada situação, mesmo a mais alegre até a mais desafiadora. Trazer tudo isso para si e perceber o quanto tudo o que está acontecendo são ensinamentos valiosos que enriquecem a nossa alma, que enobrecem a nossa força de caráter, a nossa força moral, que é a bagagem, olha essa bolsa aqui, né? Que é a bagagem que nós vamos levar para sempre e além daqui. E isso aqui, nenhum tipo, essa bolsa aqui, né, de uma forma metafórica, mas essa bolsa aqui, nenhum tipo de escassez material
de finalizações na vida material, né? De puxadas de tapete, enfim. Pode tirar de você quem você é na sua essência. Isso não. Isso nada nem ninguém. Por isso que eu falo, você é inabalável, você é indestrutível, você é imparável. Não há nada que possa parar você. Tá bom, meus queridos? Gostei muito, foi perfeita essa mensagem, né? Eu dou graças a Deus por cada pequena coisa que me traz alegria. Desta forma eu ilumino os meus pensamentos. Pensamento ao alto, pensamento positivo. Os mantras ajudam muito a isso, tá, gente? Agradeço a Deus por cada pequenina coisa que me traz alegria. Como é importante a gente detectar que existe sim beleza em meio ao caos, mesmo em meio a cada desafio das nossas vidas. Falando, né, sobre isso. Quantas pessoas, amigas, queridas, amorosas, vocês mesmos me deram uma super força, entenderam, né? Eu tava assim, eu ainda não tinha desmanchado as coisas, as minhas joias estavam todas guardadas, eu tava fazendo a leitura sem anel nenhum, sem pulseira nenhuma, tava tudo um caos, e eu continuei fazendo as mensagens, e aí todos vocês, sabe, com super carinho comigo, entende? Então, assim, foram tantas coisas boas acontecendo em meio a toda a bagunça. Gente, mudança é um caos, né? Então, assim, sabe, quantas coisas boas. Então, é importante a gente exercitar a nossa mente a ver o lado bom. Exatamente aquilo que eu falei, eu viro a minha face para a luz e eu não vejo as sombras. Então, quando a gente cria esse mecanismo de encontrar alegria em pequenas coisas, em pequenos acontecimentos, a gente vai aumentando este manancial, sabe? A gente vai olhando e vendo que realmente tem muita coisa boa, mesmo diante do desafio. Tá bom, meus queridos? Sempre tem, sempre, sempre tem. Vamos lá. E esses tempos, né? Eu vou tirar uma mensagem para vocês com este deck aqui, que fala sobre nós sermos super magnéticos. E dentro dessa leitura de vocês, realmente é muito valiosa essa mensagem. Mas falando sobre este tempo, né, que nós estamos vivendo, realmente todos nós estamos sendo submetidos a testes de diversos tipos, né, de situações, de problemas, né, gente, desafios. Na verdade, assim, eu gosto do desafio, porque o problema, ele ele trava você. E o desafio, ele te constrói. Então, eu gosto muito de ver as situações emblemáticas, né, como uma situação desafiadora, como um degrau que, opa, vamos lá, surgiu esse degrau, como é que eu posso raciocínio em cima dele, penso, o que eu tenho dentro de mim de ideias, de ideais, de criatividade, vamos lá, como é que eu posso lidar com esse degrau que tá aqui? E vamos lá, um pezinho, depois o outro e foi, né? Então, assim, depois a gente olha para trás e fala, uau, né? Aquele degrau ficou fácil. No momento estava desafiador, agora ficou fácil. Mas faz parte desse nosso momento das nossas vidas nós enfrentarmos certos tipos de desafios, né? E o grande exercício, a grande virada de chave, gente, olha, a chave tá aqui. A grande virada de chave é a gente não se deixar consumir pelo desespero. Então, exatamente como essa carta trouxe, eu sempre tenho esperança. Inclusive, vamos fazer este mantra? Vamos fazer este mantra? Eu sou esperança. Eu sou prosperidade. Vamos fazer bem firme, bem bonito, bem forte. Eu sou esperança. Eu sou prosperidade. E assim é. Bem forte. Tá bom, meus queridos? Espero que você possa sentir essa energia. Por quê? Porque em meio a essas questões, nós estamos sendo construídos. Nós estamos sendo também colocados em testes para que a gente exercite a nossa bagagem como filhos e filhas desta fonte, como chamados ao despertar, sementes estelares, trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui para fazer a diferença e para ser, gente, exemplo também. Lembra da frase de Cícero? Certifica-te de que és um fator de soma?
Então, muitas vezes, essa sua jornada lá na frente vai servir de exemplo para alguém, vai servir de inspiração. Todo esse crescimento, nada disso é aleatório. Henri Poincaré, um grande matemático francês, falava sobre isso. Nada, o acaso não existe, o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Então, o acaso é irreal, não existe, entende? Esse ideal de separatividade, né, daqui, de onde nós estamos nesse plano, e dos planos superiores, os planos elevados, os planos divinos e ascensionados, não existe, estamos todos conectados. Por isso, não perca a esperança, não perca a sua conexão com o divino. Você é a prosperidade. Você é, tá bom? Não importa a dificuldade, se a dificuldade não te pertence, não te representa, não é você. Você é mais, entende? E você tem todos esses recursos. Então, o exercício de nós não deixarmos a chama se apagar. Quando? O tempo todo. Todo o tempo. De dia, de tarde, de noite, até dormindo, gente. Façam as vossas orações. Meu avô, grande sacerdote da minha linhagem ancestral, nos ensinou: orai e vigiai. Vigiai e orai. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Uma mensagem para os queridos regidos sobre o signo de Libra aqui no fundo do deck. Ah, vocês não têm noção do que veio aqui, que lindo! E cheio de estrelas. Ah, que coisa linda de mensagem. Estou muito feliz mesmo de poder entregar essa mensagem para vocês. Que lindo, vamos. Olha, verde, muitos tons de verde, né, gente? Olha. Então, já aproveito para falar para vocês utilizarem o verde. Aqui vem, falei muito sobre a frequência do chakra cardíaco, né? Então, falei sobre essa questão até da linguagem corporal. Então, já falo para vocês, utilizem os tons de verde nas suas roupas, nos seus acessórios. É importante você trabalhar com essa vibração, as cores têm vibração. Você vai estar ativando o seu chakra cardíaco, assim como nessa carta aqui. Né? Peito aberto para a vida, então vai ser muito importante para você se conectar com essa frequência de transmutação também. Use o verde, tá? Não é por acaso isso aqui. E também falando sobre a frequência de transmutação, eu quero fazer com vocês, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu quero fazer com vocês uma ativação muito rápida, muito breve, a energia do Mestre Saint Germain, da chama violeta, que vem essa frequência para vocês, tá? Então, vou fazer com vocês rapidinho aqui, como sacerdotisa do fogo violeta, da chama violeta, vou fazer com vocês essa ativação. Fogo violeta, fogo violeta, fogo violeta, vinde atuar sobre a vida dos queridos, amados, abençoados, regidos sob o signo de Libra, que estão assistindo a leitura aqui do canal O Equinócio Tarô, que fazem parte desta egrégora de luz, de amor e de esperança. Que transmute neste momento, pela sua ação amorosa, transmute todo e qualquer tipo de energia densa, todo e qualquer tipo de energia negativa, de escassez, de dificuldades, desafios, da vida dos queridos regidos sob o signo de Libra, em luz, amor, esperança, merecimento, prosperidade e tudo de bom, tudo de melhor que eles merecem nesta vida e além desta vida. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? E assim é. Vamos lá. Vou começar com essa carta. É bom se sentir bem. E aí eu falo para vocês, em meio a essa situação, a gente fica gerando essa frequência, é aí que a gente só fica cada vez mais no chão. Entende como vocês realmente se reinventaram, trabalharam dentro desse coração lindo, dessa força linda que vocês têm dentro desse chakra cardíaco, né? Só quem convive com um libriano sabe o que é esse amor de vocês, né, gente? Eu tive a dádiva de conviver com essa minha avó querida, que eu homenageio sempre que eu posso, aliás, toda a minha linhagem ancestral. É um amor muito, muito, muito genuíno, é um amor muito poderoso. E eu falo para vocês que esse amor não foi rompido. A gente continua assim, ó, coraçãozinho muito conectado, muito, mas muito conectado. Então eu falo para vocês,
Não deixe que nada, 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 sabe, diminua essa luz, esse amor que vocês têm dentro do vosso coração, porque eu sinto duplamente essa energia, né? Que vem do coração da minha avó querida e que vem também dos vossos corações. Então é muito amor. Então não deixe que nada faça com que você, sabe, abaixe a cabeça. Eu sei que no momento, às vezes, a gente vai abaixar. Tudo bem, abaixa, mas não fica lá por muito tempo. Porque é bom se sentir bem. E é aquele mantra que eu faço com vocês, né? Eu estou bem, tudo está bem. Eu estou bem, tudo está bem, tá? Conforme eu escolho ver a luz... Ai, gente, olha isso, meu Deus. É pra gente fechar com chave de ouro mesmo essa leitura, né? Conforme eu escolho ver a luz nos cantos ali, né, trevosos, né? E falei até sobre o exemplo aqui da pirâmide, né? Quando eu falei sobre todos os cantos estarem... Esse pensamento é um pensamento da Seishonoye. E diz assim, né? Eu redireciono a luz, eu redireciono o meu poder para aquilo que eu quero. Então, eu escolho ver a luz. Eu escolho redirecionar o meu poder para as coisas que eu quero manifestar, que eu quero construir. Quando eu falo sobre a base bem alicerçada, eu estou falando sobre coisas que você vai celebrar, que você vai conquistar, que você vai adquirir, que você vai, entende? Alicerçar na sua vida. Seja dinheiro, seja dentro de você, moralmente falando, energeticamente falando, às vezes é um pacote completo, né? Às vezes é tudo. Então, quando eu falo, eu viro a minha face para a luz, não vejo as sombras, é isso, é redirecionar o seu poder para aquilo que importa, que é pegar a chave e abrir estes portais abençoados para vocês, tá? Nossa, é muito perfeito. E ainda nesse tom de verde, gente, que coisa linda de leitura. E quanta sincronicidade. Inclusive aqui, gente, tem a presença sim, tá? De números mágicos de ativação energética que confirmam que sim, vocês estão fluindo na direção realmente de uma vida melhor, da vida dos vossos sonhos. Confirmado aqui também para mim com a frequência do número 8, que é essa frequência linda de plenitude, que é essa frequência de bem-estar, que é essa frequência que também confirma aquilo que eu falei, de ser o momento de virada de chave que leva vocês para os próximos anos aí, tá? E aí vou terminar a vossa leitura com essa carta que é um show, ela é linda e mostra um florescimento aqui também, né? Que diz assim: quando eu faço da alegria uma prioridade, eu sei que é desafiador, mas é exatamente aquilo que faz toda a diferença em meio ao desafio. É a gente lembrar da nossa essência, lembrarmos de quem nós somos e fazer essa transmutação. E olha esse sorriso, gente. É aquele yes, né? É aquela alegria linda de yes, eu posso, né? Quando eu faço da alegria uma prioridade, brilhantes ideias, nossa, gente, é para fechar mesmo com chave de ouro, surgem naturalmente, me apoiam, me rodeiam e os movimentos se formam a partir disso. Claro, com toda certeza, dentro da alegria, né, não há o desespero, a gente se conecta com o amor, a gente se conecta com a força do divino, a gente acende a chama viva da esperança. E é claro que boas ideias vão surgir, porque você tem total possibilidade de encontrar soluções para sair desta situação e prosperar e ser muito, muito, muito feliz e viver uma vida extraordinária, muito melhor do que outrora. Yes! Libra, que leitura linda! Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sentido esta energia poderosa chegando aí no seu coração. Se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados, meus queridos. Convido você carinhosamente a visitar, conhecer o nosso site. Aparece aqui embaixo no rodapé deste vídeo, tem na descrição e fixado também no primeiro comentário aqui embaixo, tá bom? O endereço é www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site. Libra, nunca, nunca, nunca se esqueça, eu vou fazer o mantra anual que eu não fiz com vocês, yes! De celebrar sempre a sua vida. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Dá uma olhadinha lá no site, gente, quase que eu esqueci. Dá uma olhadinha lá no site para que você possa ver a explicação desta
deste mantra, eu conto com você para ser mais um elo nessa nossa grande e poderosa corrente do bem maior. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Então, nunca, nunca, nunca deixe de celebrar a sua vida, de celebrar as suas conquistas. Saiba que você é luz, meus queridos, e eu espero que esta mensagem possa chegar no seu coração, inspirando você grandemente, tá bom, meus queridos? Que chegue como um forte abraço de luz, te trazendo fé renovada, muito amor, muito carinho. Receba meu abraço cheio de luz e sempre de muita, mas muita inspiração. Yes! E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Libra. Eu sou Anne Marques, desejo para você, Libra, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Libra. Até breve. Tchau, tchau!